Olá, internautas e espectadores da Web TV do Portal Amazônia. Hoje, o programa Amazônia Interativa está homenageando o Dia do Meio Ambiente, que foi celebrado no último dia 5 de junho, nessa sexta-feira. E você sabe por quê que a gente celebra o Dia do Meio Ambiente no dia 5 de junho? É uma data instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, na década de 70, lá pelos idos de 1972, para a gente refletir a respeito da importância que ele tem para a nossa vida. Eu chamo agora, vocês vão ver aí, a matéria que o Portal Amazônia fez, né, uma das matérias que o Portal Amazônia fez homenageando o Dia do Meio Ambiente, e que aborda o marco da biodiversidade, que é justamente sobre o que a gente vai falar hoje aqui no Amazônia Interativa. Olha só aí a matéria. Nós entrevistamos aí vários pesquisadores e autoridades aqui na Amazônia a respeito do novo marco da biodiversidade, e um dos quesitos que mais inquietou os pesquisadores diz respeito aos povos tradicionais. Entrevistei Ademir Ramos, entrevistei Nilson Gabas Júnior, o diretor-presidente do Museu Paraense Emílio Gueide. O Ademir Ramos é sociólogo aqui da UFAM, olha só, vocês estão vendo. Entrevistei também a advogada Sheila Dourado. Olha só a matéria. Se você quiser saber tudo sobre a repercussão do novo marco da biodiversidade, depois que terminar o Amazônia Interativa, você corre lá e acessa a matéria e lê para saber a respeito da repercussão do novo marco da biodiversidade entre os pesquisadores da Amazônia. E para falar a respeito do assunto, o Amazônia Interativa recebe hoje o professor Luiz Antônio Souza, que é sociólogo da Universidade Federal do Amazonas, que está comigo aqui no estúdio em Manaus. Bem-vindo, professor. Olá, bom dia, bem-vindo, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é todo nosso. Tá certo. E diretamente de Brasília, a gente vai ter a participação da assessora do Instituto Socioambiental e especialista em biodiversidade, a Nurit Ben-Suzan, que acompanhou a aprovação do novo marco da biodiversidade desde que estava tramitando lá no Congresso Nacional até a sanção pela presidente Dilma, agora no mês de maio, no finzinho do mês de maio. Eu vou começar perguntando aqui para o professor Luiz Antônio, na verdade, o que são esses povos e esses conhecimentos tradicionais, né, para a gente começar a nossa discussão, que tanto inquietou os pesquisadores aqui da Amazônia. Em primeiro lugar, eu penso que é importante quando a gente considerar, inclusive tem uma lei específica que fala sobre isso, o que são as populações tradicionais. De uma forma sintética, as populações tradicionais são aquelas populações que historicamente viveram na terra e no meio ambiente, usando as riquezas, usando os recursos naturais de forma tradicional ou de forma, entre aspas, primitiva, né, de forma imemorial, quer dizer, há muito tempo. A exemplo que a gente pode apresentar, populações indígenas, as populações quilombolas, ou as populações ribeirinhas de modo geral, ou as populações, por exemplo, aqui na região a gente chama ribeirinho, no sul do país a gente chama de caiçara, em outras regiões do país chama de taborel, enfim. Então, essas populações que vivem no meio ambiente, que exploram os recursos e que desenvolveu conhecimentos ao longo do tempo a partir das suas experiências vividas. São as populações tradicionais. Os recursos naturais ou os recursos que essa população, o conhecimento tradicional, você desenvolve experiências, você, pela necessidade, aprende a dominar e a conhecer a natureza. Então, por exemplo, você aprende que determinado tipo de animal é peçonhento, é venenoso por conta da cor do animal. Ou você aprende que determinado peixe, em determinada época do ano, ele tem pitiu, ele está remoso, porque ele tem determinada característica. São aquelas coisas que a gente só aprende na convivência no dia a dia, né? E esse aprendizado em relação à biodiversidade desenvolveu um conjunto de medicamentos, um conjunto de que a gente chama de medicina tradicional, que são aqueles conhecimentos que foram passados de geração em geração, ou ainda, vou dar um exemplo, as técnicas de pesca. Né? A população ribeirinha tem uma técnica de pesca, a população na beira do mar tem outra técnica de pesca. Essas técnicas de pesca são técnicas desenvolvidas ao longo de milhares de anos e que são repassadas a essas populações por seus antecessores. Que são os conhecimentos, tradicionais, né, dela. Você já deve ter visto, né, a parte do novo marco da biodiversidade no que diz respeito
a essas populações tradicionais e seus conhecimentos. Você concorda, Luiz Antônio? Você também ficou inquieto? Não, eu penso sim, é melhor uma lei que pode ser ajustada naquilo que a gente considerar necessário ser ajustado, do que a ausência da lei. Né? Você tem uma riqueza da biodiversidade espetacular no Pantanal brasileiro, na costa brasileira, no mar, na floresta amazônica, que vinha sendo explorado, que vinha sendo desenvolvido estudos, etc., por pesquisas nacionais e internacionais, sem um marco, sem um norte regulador do ponto de vista legal, inclusive do ponto de vista da partição da riqueza. Por exemplo, você tem um produto advindo de uma espécie nativa, explorada por milhares de anos de uma determinada população, e que esse produto vira um medicamento. Não tinha nenhum marco legal, por exemplo, para que o laboratório que fosse comercializar aquele medicamento transmitisse para aquela população parte da riqueza gerada. A lei determina que isso seja feito, ela não sugere, ela determina. Se você ganhar dinheiro com a biodiversidade e que essa biodiversidade é própria de um tipo de uma sociedade qualquer tradicional, essa sociedade deve ser compensada. Entendi, bacana. Agora a gente vai ter a participação da Nurit pelo telefone. Nurit, bem-vinda ao Amazônia Interativa e ao Web TV do Portal Amazônia. Começa explicando para a gente, Nurit, o que é, afinal, esse novo marco da biodiversidade e o que ele altera. Tivemos um probleminha, mas já a gente volta tentando novamente a participação da Nurit por telefone. Voltando aqui, e você acha justo, Luiz Antônio, o pagamento de 0,1% a 1% da receita líquida das empresas por acesso a essas riquezas? Primeiro a gente precisa considerar que não existe um conhecimento específico do grupo A ou B que seja endógeno, que seja desenvolvido apenas por aquele grupo. Essas experiências são compartilhadas ao longo do mundo. Hoje, com o advento da mundialização, do conhecimento, da pesquisa, você descobre, por exemplo, que uma população indígena na Amazônia desenvolveu uma técnica qualquer que uma população na Ásia ou na Oceania desenvolveu a mesma técnica. Quem começou primeiro a gente não sabe, que provavelmente foi transmitido ao longo do tempo. Né? Então, estou dizendo isso para a gente relativizar essa ideia de que o conhecimento é meu ou o conhecimento é nosso exclusivamente. O conhecimento é da humanidade. Agora, aquela população se apropriou daquele conhecimento ao longo de centenas ou milhares de anos e que guardou, e que protegeu, que salvaguardou aquilo. Né? Então é razoável que quando você pensa que aquele produto vai ser universalizado e vai ser comercializado, que aquela população seja compensada do ponto de vista econômico. Os valores eu não tenho condições de agora mensurar se é razoável, se é muito ou é pouco. Essa é a virtude da lei. A qualquer momento você pode avaliar, por exemplo, que aquele valor é insuficiente em relação ao volume. Inclusive foi um dos pontos destacados entre os pesquisadores que eu entrevistei. Eles disseram assim que alguns disseram que só o tempo vai nos dizer se vai ser o bastante, porque essa destinação vai para um fundo nacional que será criado. Isso. Aí você tem duas modalidades de destinação. Por exemplo, se a população X detém exclusivamente aquele conhecimento, só ela desenvolveu. Né? Por exemplo, tem grupos indígenas que aprenderam a lidar com veneno de sapo. Só ele sabe, mas ninguém sabe. Então aquele grupo vai receber os royalties, o equivalente que a gente podia chamar de royalties da pesquisa. Agora, se é uma técnica que vários grupos sociais em diferentes lugares desenvolveram e dominam, então esse recurso iria para um fundo comum e que vai ser partilhado para aqueles grupos todos. Então são duas modalidades distintas de destinação. Entendido, tá certo. E você acha que o que você acha que deveria ser feito para que houvesse efetividade no funcionamento desse fundo? Porque falando se parece uma ideia muito vaga, né, desse fundo e a repartição dele. O que você acha que poderia ser feito para ele de fato funcionar? Eu costumo dizer sempre que se nós colocássemos um soldado debaixo de cada árvore, de cada planta na Amazônia, para protegê-la, ainda assim nós não conseguiríamos proteger. A melhor forma de você proteger o recurso natural e você proteger o conhecimento é estabelecer mecanismos claros, republicanos e transparentes de gestão, de uso e comercialização daquele produto. E, fundamentalmente, para isso você precisa ter recursos para pesquisa,
para desenvolver técnica, para fazer estudos, etc. Nós temos na Amazônia, por exemplo, um Centro da Biodiversidade, do CBA, que está há mais de 8 anos parado, desde que foi construído, no final do governo Lula, e que numa briga sem sentido, o Ministério da Indústria e Comércio, através da SUFRAM, e o Ministério da Ciência e Tecnologia, brigam para ver quem é o pai da criança, quem vai fazer a gestão. Ora, quem faz ciência e tecnologia é o Ministério da Ciência e Tecnologia. A SUFRAMA comercializa, vende, etc., mas não é com o papel, não é o Ministério da Indústria que vai desenvolver tecnologia. Então é preciso recursos direcionados para pesquisa e tecnologia. Esse fundo, eu penso que ele deve ser, na verdade, para aquela população que detém aquele conhecimento, e cabe a ela fazer juízo e uso daquele recurso. Eu acho que é preciso ter algum mecanismo de trave contra trava, para que aquele recurso seja coletivamente pensado e gestado, mas acho que cabe à população pensar o que fazer daquele recurso. Tá certo. Aí agora parece que a gente vai ter a participação da Nurite por telefone. Bem-vinda, Nurite. Tá me ouvindo? Olá, Nurite. Pode explicar para a gente o que é o novo marco da biodiversidade e o que ele altera? Estamos com um delay. Ainda não? Ok, a produção está dizendo que ainda não, então a gente continua aqui com o Luiz Antônio, que também é uma autoridade no assunto, também domina muito bem, está falando aqui para a gente a respeito desse patrimônio imaterial da Amazônia, né? O que eu penso assim, se você considerar o volume de conhecimento desenvolvido ao longo do tempo, para você ter ideia, nós precisaríamos ter na Amazônia ao menos 4 a 8 mil cientistas. Nós não temos a metade disso, né? Embora nos últimos 10, 12 anos a gente tenha multiplicado por muitas vezes o número de pesquisadores, quase todos os centros e departamentos acadêmicos da UFAM, do INPA, da UEA, hoje possuem mestrados e doutorados, isso que é importante para você produzir conhecimento, formar gente aqui e gente de fora, mas ainda é pouco, né? Você tem um conjunto de recursos que estão se perdendo por conta do desmatamento, por conta da avanção do capital sobre a floresta, e você não tem pesquisas sendo realizadas ali. Portanto, aquele conhecimento que é da população A, B ou C, que foi extremamente importante para a manutenção, tem sido importante para a manutenção daquela população, precisa ser estudada, pode ser estudada, não só para proteger aquele recurso e garantir, portanto, o interesse daquele grupo específico ou daqueles grupos específicos, mas também de compartilhar aquele conhecimento e aqueles recursos com a população lá nacional e internacional. Imagina você, por exemplo, se nós não tivéssemos feito estudos como em relação à dengue ou em relação à malária, você teria hoje milhões de pessoas, já tem hoje milhões de pessoas morrendo por conta da malária, por conta do pouco investimento que você tem nos estudos. Vou te dar tem um dado que para mim me preocupa bastante, que é o que a gente chama de doenças negligenciadas, que são aquelas doenças como a malária, por exemplo, que é conhecida há mais de 100 anos, mas que houve baixíssimo investimento em pesquisa. Você ouve hoje pacientes medicados e que desistem de tomar o medicamento. Muitos médicos, inclusive, reclamam, olha, eu passei o medicamento e ele resistiu. Esse usuário, esse doente, ele reclama há mais de 100 anos, a mesma coisa. Ele diz, olha, o medicamento me faz um mal pior do que a doença. Então eu prefiro tomar meus chás de pau, verdade, eu preciso tomar minhas folhas, porque as folhas melhoram a minha saúde e ao mesmo tempo me deixam menos vulnerável. Ora, esse é o conhecimento. Isso que a gente está falando de forma empírica, qualquer população sabe disso. Como que esse conhecimento é importante. Agora, por que não se desenvolveu estudos para transformar aquele conhecimento daquele caboclo na beira do rio num medicamento que pudesse ser usado com toda a população mundial? Né? Isso não é feito porque a maior parte da população mundial que sofre de malária são as populações pobres do mundo, que não tem dinheiro para comprar os medicamentos caros. E ainda tem gente aqui no interior do Amazonas que morre de malária. Morre de malária porque os medicamentos não são eficientes. Se você considerar, por exemplo, só para efeito de comparação, os antibióticos,
nos últimos 20, 25 anos mudaram de geração, eles são muito mais eficientes. Você pega um anticoncepcional, que toda mulher conhece, a maior parte delas utilizam, mudou muito do ponto de vista da qualidade do medicamento, da redução dos danos colaterais. Aí você pega um medicamento de combate à malária, 100 anos depois é o mesmo medicamento. O que provavelmente Oswaldo Cruz, ou que provavelmente Rondon tomou, é o medicamento que você está tomando hoje, que faz um mal tremendo, professor. Né? Então, quando você pensa em proteger a biodiversidade, passa também por você estimular estudos que possam transformar conhecimentos tradicionais em melhoria da qualidade de vida e da saúde da população. E você tocou num ponto importante, né, que a gente fez uma mudança na nossa legislação de acesso à biodiversidade que quer justamente facilitar o desenvolvimento de pesquisas aqui, não só em relação à Amazônia, mas em todos os biomas brasileiros, mas trazendo aqui para a nossa realidade, nós temos menos cursos de qualificação para esses pesquisadores que seriam mestrado e doutorado do que em outras partes do Brasil, não é verdade? Olha só, eu sempre faço uma crítica dura, às vezes alguns incomodam. A elite brasileira, você pega o Rio Grande do Norte ou você pega Minas Gerais, por exemplo. Minas Gerais tem 9 ou 10 universidades federais. O Pará, nosso vizinho, tem 3 universidades federais e fora os demais campos. O Amazonas tem uma universidade federal, uma estadual, e a elite local está de costa para essa universidade. Ainda tem o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Pois é, mas essa elite está de costa para ela. Você pega qualquer programa de pesquisa, qualquer grupo de pesquisa, quando quer realizar, por exemplo, um seminário, não tem um centavo de apoio do empresariado local. De outro lado, os parlamentares da região, pouco ou quase nada têm investido em projetos que financiem ou que apoiem a pesquisa, ciência e tecnologia na região. É preciso mudar isso, e quem tem que mudar isso somos nós. A gente não pode esperar que alguém faça por nós. Eu costumo brincar sempre, eu posso dançar sozinho ou dançar com alguém, mas eu não posso esperar que alguém dance por mim enquanto eu fico sentado. Então nós precisamos defender mais recursos para a ciência e tecnologia. A FAPEAM foi fundamental, desenvolvimento, a instalação e desenvolvimento da FAPEAM trouxe um alento, mas ainda é pouco. A gente tem que ter condições de buscar mais recursos. E os recursos muitas vezes existem, falta estratégia de captação dos recursos. Entendido. Agora, Luiz Antônio, e em relação a esse pagamento por meio de títulos, porque nem sempre o pagamento vai ser por meio de dinheiro, né? Você acha que isso também seria uma maneira segura de gratificar os nossos povos pelo compartilhamento desse conhecimento acumulado durante tantos anos? Olha, essa ideia de partição monetária é nova. Né? A gente não tem experiências acumuladas importantes. De modo que a gente vai precisar fazer no processo e aprendendo. Por exemplo, a gente tem um Fundo Nacional e um Fundo de Proteção das Florestas, do ARPA, por exemplo, ou de outros fundos, Fundo Amazônia, por exemplo. Como você faz? Você tem o aporte de recurso no fundo e quem deseja captar aquele recurso concorre aos editais ou concorre às modalidades de financiamento que você pode acessar o fundo. Então, muito provavelmente, a gente vai pensar dessa mesma forma. Você tem um fundo, você tem as ações das empresas, etc., que tem um valor monetário, um valor de face, e quanto melhor for o desempenho daquele produto, maior é o valor da ação. E esse fundo, gerenciado por tripartite, vai ter